Aqui em Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6, quem foi que escreveu a carta aos Efésios? Foi Paulo. E a carta é para quem morava onde? Em Éfeso, na cidadezinha de Éfeso, tá? Agora, olha só o que aconteceu aqui em Atos capítulo 19. Aqui diz assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso. Ou seja, ele chegou à cidade para a qual ele escreveu qual carta? Essa aqui, ó, onde ele fala do seu batismo. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Quando a Bíblia se refere a discípulos, esses aqui eram discípulos de quem? De Jesus. Eles não eram discípulos de outra pessoa, porque se fosse estaria especificado. Mas aqui diz que ele encontrou alguns discípulos, então perguntou-lhes. Olha o que ele pergunta, verso 2. Recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhes responderam, ou seja, os discípulos responderam a Paulo, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo? Então Paulo perguntou, em que pois fostes o quê? Batizados. Responderam, no batismo de quem? Deixa eu fazer uma pergunta para você, batismo de João vale, sim ou não? Jesus foi batizado em qual batismo? No batismo de João. Então, o batismo de João vale, Jesus foi batizado no batismo de João. Só que agora nós vemos Paulo na cidade de Éfeso, para quem escreveu a carta que tem esse trecho aqui, é um só batismo. E agora nessa cidade aí, que você está vendo uma foto da cidade, uma cidade vitoriana, a cidade de Éfeso. Paulo encontra alguns discípulos. Discípulos de quem? Isso quer dizer que eles estavam afastados da igreja ou estavam firmes na igreja? Firmes ou afastados, irmão? Firmes. Porque se eles eram discípulos, eles não queriam estar afastados. Eles eram pessoas firmes da igreja. Só que aí Paulo perguntou, vocês vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, não, nós não recebemos. Nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E daí ele falou assim, mas vocês são batizados com quê? E daí eles falaram, o batismo de quem? Antes de... Veja bem, João batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos? Não. Por que não? Porque a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela ocorreu não só depois que batizou Jesus, mais ainda. Depois da ressurreição. Passou mais tempo ainda. Então Jesus foi batizado, e daí apareceu o Espírito Santo, apareceu a voz de Deus. Mas quando Jesus foi subido para o céu para ir embora, ele falou assim, né? Porque a gente já leu: toda autoridade que foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos todas as nações, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então João não batizava ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque João Batista, ele morreu antes ou depois da ressurreição de Jesus? Antes. Então João Batista nunca batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém. Mas ele batizava as pessoas. Agora, Jesus foi batizado por João Batista, certo ou errado? E o batismo de Jesus, valeu sim ou não? Sim. Então o batismo de João Batista valia ou não valia? Valia. O batismo de João era por aspersão ou era com o corpo todo na água? Você sabe o que é aspersão? Aspersão é pegar um pouquinho, uma canequinha de água e jogar na cabeça. O corpo todo na água, eu estou falando, é imergir tudo. O batismo de João era imersão ou era aspersão? Imersão. Para a pessoa toda na água. Então era batismo válido ou não era? Era. Mas vamos continuar. Então Paulo está na cidade de Éfeso, onde ele disse que é um só batismo. Mas vamos continuar. Aqui então diz o seguinte, ó. Vamos voltar ao verso 4. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, no caso dos discípulos, tendo ouvido isto, foram o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Essas pessoas foram batizadas uma segunda vez nas águas, sim ou não? Sim. Então a gente tem algum problema aqui. Ou Paulo era louco, ou ele era mentiroso, ou a Bíblia está errada. É um dos três. Ou se não, Paulo não está querendo dizer um só batismo. Por quê? Porque se é um só e ele batizou a segunda vez as pessoas, ou ele é louco. Porque ele chega lá na cidade onde ele fez o segundo batismo e fala, não, uma vez só. Para vocês é uma, para mim é duas.
Vocês estão entendendo? Ou ele é mentiroso, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Ou se não, o problema é na tradução, mas a tradução não está com problema. Sabe qual é o problema aí, irmãos? É que quando aqui fala um só batismo, não está falando de quantidade de batismo. Eu queria que agora você abrisse a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versos 5 e 6. Aqui fala sobre uma coisa que nós falamos ontem. Abra a tua Bíblia em Efésios, e nós vamos ler aqui para entendermos um pouquinho o contexto dessa passagem. Efésios, capítulo 4, verso 1 em diante. Efésios, capítulo 4, verso 1 em diante. Daniel bate todos os recordes, irmãos, de procurar a passagem. É muito difícil competir. Nem eu consigo, viu, Daniel? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, prisioneiro do Senhor, que, olha só o que ele começa dizendo, ó, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Você está rogando que andem de modo digno? O povo estava andando de modo digno, sim ou não? Não, porque ele está fazendo um pedido, ele falou, rogo que vocês andem de modo digno. Eles não estavam andando de modo digno. E são os crentes da igreja aqui. Olha o que é que diz no verso 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Quando ele fala isso, já deve entender que estava tendo desavença, que o pessoal lá estava dividido. Vocês entenderam? Está dando aqui, é fácil, não é tão difícil. E olha o que ele diz no verso 3, aqui ele reforça mais a ideia. Esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, ele está dizendo assim, ele está querendo dizer, se vocês se unirem no Espírito, vocês vão ter a verdadeira paz, porque no momento está difícil. Eu estou rogando, estou aí implorando para vocês. Mudem, andem de forma digna, porque o dia que vocês não aceitarem Jesus, vai se tentar do jeito certo. E olha o que ele começa dizendo então: há um só corpo. O que é um corpo aqui? A igreja. Por que ele diz isso? Porque eles estavam se separando, estavam se dividindo, estavam se fragmentando. Na carta dele aos Coríntios, ele já fala sobre isso, quando ele diz que uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Cefas, outros diziam que eram de Paulo. Ele diz assim, mas todos têm que pertencer a quem? A Cristo. Ele diz assim, não é nem eu, nem Pedro, nem Apolo, mas é Jesus. Vocês não são seguidores meus, não são seguidores de Apolo ou de Pedro, vocês são seguidores de Jesus. E aqui ele volta a isso, a um só corpo. Verso 4 ainda, em um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, porque a única esperança que ele está citando aqui é a volta de Jesus à salvação. E aí ele continua, um só Senhor, que é Deus. Você não tem que ser os pastores, líderes religiosos. O Senhor é um só, que é Deus. Uma só fé, que é a fé no sangue de Jesus. E um só batismo. Aqui no caso é o batismo por imersão. É um tipo só, não são vários tipos. Porque na época, irmãos, dos apóstolos, existia um batismo onde a pessoa era auto-batizada. Então os judeus mesmo já praticavam esse tipo de batismo. A pessoa tirava toda a roupa e ela tinha que entrar 7 vezes na água para ser aceita entre os judeus. E muitos no início do cristianismo acreditavam que esse tinha que ser o batismo também. Então o homem ficava sem roupa, todos os líderes religiosos olhavam para ele e ele mergulhava 7 vezes na água. No caso da mulher era diferente. A mulher tirava toda a roupa, só que os homens ficavam de costas, né? E ouviam só o barulho. Eles não precisavam se certificar, né? Para que eles não vissem a nudez da mulher. Mas era desse jeito que faziam. Então você não tinha um tipo só de batismo, assim como hoje. Assim como hoje você tem batismo pelos mortos. Tem igreja que faz batismo pelos mortos. Isso não é bíblico, mas tem igreja que faz. Você sendo batizado pelo teu avô, pelo seu bisavô. Tem igreja que faz isso, batismo pelos mortos. Assim como hoje tem igreja que faz batismo por aspersão, onde vai água na cabeça, mas só um pouquinho. Mas existe batismo, que é o batismo de verdade, porque a palavra batismo, ela não quer dizer aspergir, ela quer dizer imergir. Então a pessoa tem que entrar na água. Então quando ele fala aqui um só batismo, e depois ele fala só aqui um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que ele está buscando falar aqui é que a igreja tem que ter o quê? Unidade.
imunidade. Só que não tinha. Então aqui, irmãos, ele não fala em um único batismo, mas imunidade quanto ao batismo, que é um tipo só. Não são vários tipos diferentes. Porque se Paulo aqui falasse de um só batismo, e nessa cidade ele tivesse batizado algumas pessoas pela segunda vez, teria alguma coisa de errado com ele. Mas o problema não está nisso. O problema está que muitas vezes a pessoa pega só essa passagem e aí fala, não, tem que ser um batismo só. E daí a pessoa fica mais ou menos que nem um casamento. Para explicar para vocês. Quando uma pessoa casa, ela faz um juramento lá na frente do padre, do pastor, do bispo, não importa de quem quer que seja. E ela fala que vai ficar aquela pessoa pro resto da vida até que a morte o separe. Não é mais ou menos isso aí em todo casamento? Seja juiz de paz, seja padre, seja pastor, seja bispo, apóstolo, reverendo, seja semideus, o que vocês quiserem. Qualquer um desses líderes aí que faz casamento. Qualquer, seja pai de santo, não sei, qualquer coisa. Um fiel ao outro até que a morte o separe. Só que daí a pessoa casa, o tempo passa, e daí trai para cá, trai para lá. Quando fica traído, quebrou a aliança do casamento, sim ou não? Quebrou. Tem gente que vai falar que quebrou, não, pastor, porque ela é muito cara, custa muito dinheiro de ouro. Pode ser até que tenha quebrado nesse sentido, mas nos outros sentidos já quebrou tudo. A partir do momento que tem a traição, quebrou a aliança. Se a pessoa quiser, ela pode pedir divórcio, sim ou não? Também pode. Mas vamos supor que passa um tempo lá, eles estão andando na rua, lá no da avó, e aí se cruzam lá no da avó, que é o mercado careta. E daí, quando se cruzam lá, descobrem e estão apaixonados de novo. Resolvem casar de novo. Vai ter que ir no cartório casar de novo, sim ou não? Por quê? Porque se separou. E separou porque quebrou a aliança. Quando você se separa de Deus, você quebrou a aliança com Deus. Batismo é um símbolo do casamento. Quebrou a aliança com Deus, se afastou dele, o que tem que fazer? Batizar de novo. Entendeu? Não é batizar de novo porque você vai pegar. Veja bem, só um minutinho. Vamos pensar um pouco. Você casaria 10 vezes com a mesma pessoa? Sim ou não? Não, né? Eu também não casaria 10 vezes com a mesma pessoa. Porque eu acho que se a pessoa fala, não, casaria 10 vezes porque eu amo. Não, para mim se ama uma vez só. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Uma vez só, 10 vezes com a mesma pessoa. Porque eu vou casar, e daí passa um ano, vou lá no cartório, separo, arrumo umas 3, 4 namoradas aí pela rua, depois vou lá, te amo de novo. Caso segunda vez, fico uns 2, 3 anos casados, separo, arrumo umas namoradinhas na rua, e daí não vou casar de novo, daí casa terceira. Você faria isso? Ninguém faria. Ninguém é doido. Se ama, vai ficar, mas vai ficar junto. Não sei, às vezes a fobitou, não sei. Eu estou falando aqui de um casal já que desequilibrado. Casar 10 vezes, é normal. Então, que nem a Gretchen dizer que casou 10 vezes, mas foi com 10 homens diferentes. Foi com 10 vezes o mesmo. Poucas pessoas casam 2 vezes com a mesma pessoa, até acontece. Mas são poucas pessoas, no máximo 2. Agora 10. Então é para a pessoa batizar 10 vezes, irmãos? Isso é plano de Deus? Não, agora se você ama Deus. Você vai fazer uma aliança com ele hoje, vai quebrar amanhã. Depois faz com ele outra amanhã, quebra de novo. Depois você faz e quebra de novo. Faz. Isso é amor de verdade? Então, sabe o que você tem que fazer? Você sente no coração que Deus quer que você seja batizado? Você deve batizar. Mas você tem que falar assim, Senhor Deus, eu quero batizar, eu quero que o Senhor me dê força para ficarmos juntos pelo resto da vida. Amém. Porque no casamento, marido e mulher, tem dificuldade, problema, sim ou não? Sim. Não estou falando de quebra-pau, viu? Eu não estou falando daquela mulher que pega o rolo de macarrão, parece isso aqui, e dá na cabeça do homem, não chega na delegacia do homem, o olho todo roxo, inchado, né? E a mulher vai presa, né? Na cadeia, lá ela vira chefe do tráfico de drogas. Não estou falando disso. Não estou falando disso. É trágico, parece novela já, né? É muito trágico. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é que assim, a pessoa tem desavença. Às vezes a mulher fala assim, ô Benzinho, vamos pintar nossa casa de rosa. E o homem fala, nossa, rosa não, rosa é muito feminino do meu gosto. Vamos dizer a palavra certa. E daí ele fala assim, não, vamos pintar outra cor, vamos pintar de verde. Ah, mas isso é porque você é palmeirense. Daí começa lá uma discussãozinha.
No final acaba pintando de preto e branco mesmo, né? Então, eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Desavença, todo mundo vai ter. Só que tem que chegar num ponto comum. Todo mundo vai ter desavença, não adianta. Agora, o plano de Deus não é que nem dizia no programa humorístico quando eu era criança. Era o programa do Jô Soares, o Vivo Corvo. Por isso que eu lembro do programa, porque chama Vivo Corvo. Senão não entrava. Naquele programa tinha um padre lá que falava assim: casa separa, casa separa, casa separa. Não sei se você, é claro que a maioria aqui vai lembrar, né? Isso é de 30 anos atrás. Você lembra, né? Então nós dois lembramos, viu? Nós dois vimos o casa separa lá. Mas sabe o que acontece? Isso não é normal. Não é. Não é. E com Deus também não é normal. Então você tem que pensar assim: eu vou ter lutas com Deus. Claro que eu vou ter, porque no casamento a gente tem. Casamento tem hora que aperta os cintos. Casamento tem hora que você está concordando de jeito com o cônjuge. Quando o filho vai crescendo, às vezes tem desavença na hora da criação. Um quer fazer de um jeito, outro quer fazer do outro. Mas nós temos que entrar num senso comum, temos que entrar num acordo para permanecer unidos. E com Deus é a mesma coisa. O diabo vai te tentar, você vai passar por lutas espirituais, você vai ter seus momentos de fraqueza espiritual, vai ter momento até que você vai olhar para o mundo e vai desejar o mundo. E aí na coisa do casamento, eu acho que você até entende o que eu estou querendo dizer com isso. Só que não é porque eu estou desejando o mundo que eu tenho que cair de cara no mundo. Eu posso estar desejando, mas eu posso colocar o joelho no chão e falar: Senhor Deus, tira esse pensamento da minha cabeça, tira esse pensamento do meu coração. Faz com que eu seja uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, como os jovens que desviaram do mal. Porque eu quero estar contigo até o dia da volta de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te dar força. Se Deus dá força para as pessoas ficarem casadas durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, Deus ele pode dar força para você fazer uma aliança com Deus, seja a primeira, a segunda ou a terceira, não sei, mas que seja por resto da vida. Deus pode dar força, só depende de você. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar um casal que está casado há 50 anos. Olha que coisa legal. O interessante é que eu fui lá, cheguei lá, enquanto eu estava conversando com eles, era fim de tarde, apareceu uma das filhas deles e apareceu 3 dos netos. Eles têm 4 filhos e 10 netos. E um dos filhos, um dos netos, já tem mais de 30 anos, porque eles são casados há 50, né? E que viveu lá muitos anos na casa deles, virou para mim e falou assim: olha pastor, realmente meus avós são muito abençoados, porque eu vivi aqui desde pequeno. Ele falou assim: minha mãe não deu certo o casamento do meu pai, eu vim morar aqui porque minha mãe casou a segunda vez. E eu vim para cá, e olha, nunca vi meus pais brigarem. Nunca vi. Vocês veem o que é esse o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Porque eu naquele dia, Pronto, antes de ontem, agora não estou lembrando, acho que foi antes de ontem. Irmãos, eu fiquei feliz, antes de ontem, eu fiquei feliz por ver aquilo. Porque aquilo ali é uma demonstração do relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Mesmo depois de, às vezes, sabe, já cansado, idoso, você está lá, você está feliz, e você não se arrepende de ter colocado sua vida nas mãos de Deus. Esse é o relacionamento duradouro que Deus quer que nós tenhamos. Só que tudo depende da sua vontade, tudo depende da sua decisão. Então é para separar e casar toda hora? Não. É para batizar toda hora? Não. Só que você tem que ter um compromisso com Deus. Na hora das quedas, busque força em Deus para permanecer em pé ao lado de Jesus. Tá? Pode falar agora. Daí a gente... Agora pode, a gente tem que terminar com o meu. Tá, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês agora que não tem a ver com isso, mas só a ver com o que a Fernanda falou aqui. Quando uma pessoa é membro da outra igreja, ela foi batizada por imersão. O que quer dizer imersão? Ela entrou tudinho na água e ela é fiel a outra igreja. Se ela vem para a igreja adventista, ela não precisa ser batizada. Ela só precisa ser batizada quando ela vem para a igreja adventista, se ela foi de uma igreja que não teve batismo por imersão, ou se ela se afastou dos caminhos de Deus na outra igreja. Você entendeu como é que funciona? Então vamos supor, eu era lá da Assembleia de Deus, só que daí eu era casado, eu estava vendo minha vida bem, de repente eu trago minha mulher, começo a beber, começo a fumar. Eu desfiz minha aliança com Deus, sim ou não? Sim. Então eu quero ir para Adventista. Ah, bom, já batizei na Assembleia. Vou ter que batizar de novo para Adventista. Agora, se eu era membro fiel da Assembleia, eu era lá um diácono, participava dos cultos, era uma pessoa realmente reconhecida na igreja, vi lá Novo Tempo, por exemplo, e
comecei a vir na igreja, recebi estudo, e agora eu quero ficar aqui, eu não preciso ser batizado. Vocês entenderam? Agora vamos supor que eu era um membro fiel da igreja luterana. E aí eu nasci na igreja luterana, mas eu fui batizado pequenininho por aspersão, jogaram aqui na minha cabeça. Quando eu venho para cá, tem que ser batizado de novo? Tem, porque o batismo tem que ser corpo todo, por imersão. Tá bom? Mesmo que eu seja fiel. Tá? Vamos continuar então. Então, irmãos, na Bíblia, há respaldo para o rebatismo, isso a gente já viu, a gente já leu Atos 19, 1 a 5. Né? E é interessante notar que o mesmo Paulo que escreveu a carta, né, aos cristãos de Éfeso, naquela cidade batizou discípulos pela segunda vez, como nós vimos. Agora, por que isso aconteceu? Por quê? Porque eles aprenderam uma nova verdade, no caso sobre o poder e manifestação do Espírito Santo na igreja. Ou seja, quando uma pessoa também aprende uma nova verdade, se ela quiser, ela pode ser batizada de novo. Que foi o caso deles, eles não tinham apostatado, eles não tinham feito nada de errado, só que eles aprenderam uma verdade que eles não conheciam. Então, se a pessoa quiser, não temos nada contra a pessoa batizar de novo, porque isso foi o caso bíblico aí. Além disso, a igreja adventista ela batiza pessoas que vieram de outras igrejas, mas não, praticavam todos os ensinos bíblicos e querem ser batizadas, né, como é parecido com esse caso. Agora, os significados do batismo. Biblicamente, o batismo tem alguns significados. O primeiro deles, o batismo é uma metáfora do sofrimento de Cristo. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 50, por favor.